Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Gente, continuando a parte de circuitos elétricos aí, hoje nós vamos falar de um assunto que é o assunto de receptores elétricos. Esse assunto está lá na apostila 3C, é a aula número 10. Na verdade, essa aula, gente, é uma continuação e o fechamento, pode-se dizer assim, da parte de geradores elétricos. É uma aula que eu acho muito tranquila de dar, visto que nós já trabalhamos o assunto de geradores. Inclusive, deixo o seguinte conselho. Quem não lembra ou não assistiu a aula de geradores, assista. Por quê? Porque tudo que eu explicar aqui, vocês vão ver que se eu comparar essa aula com a aula de geradores, é uma aula bem mais curtinha. Porque tudo que nós vimos sobre geradores, pegue tudo que nós vimos sobre geradores. Receptores é o contrário de geradores em tudo. Na equação matemática, no diagrama, né, nas definições, né? Então, tem muitos conceitos aqui são bastante parecidos, muitas fórmulas são parecidas lá com os geradores, só que é exatamente isso. É o assunto de geradores ao contrário, tudo bem? Então, vamos lá para o assunto de receptores elétricos, apostila 3C, aula 10. Então, começando com a definição, né? O que são receptores elétricos? Pela definição, ao contrário dos geradores, como eu acabei de falar, os receptores são todos os aparelhos que transformam a energia elétrica em outras modalidades de energia, podendo ser uma energia mecânica, energia térmica, sonora, eólica, luminosa, química e assim por diante. Só lembrando que os geradores, eles pegam as outras modalidades de energia e transformam exclusivamente em energia elétrica. Isso os geradores, né? Já os receptores farão o contrário. Eles vão pegar essa energia elétrica que está entrando no circuito, né, que está vindo do circuito, o receptor vai usar essa energia. Parte dela, claro, sempre vai ter uma certa dissipação. Essa dissipação ocorre principalmente sob a forma de calor, né? E dependendo do aparelho, dependendo da aplicação desse aparelho eletrônico, né, vai ter um pouco de som também. Mas basicamente essa dissipação ocorre em forma de calor, né, efeito Joule. E a outra parte é a energia que o aparelho vai usar durante o seu funcionamento. Então, receptores são todos os aparelhos que transformam a energia elétrica em outras modalidades de energia. O principal receptor, né, a gente pode dizer assim, é o motor elétrico. Por que é o motor elétrico? Porque pega lá na sua casa, por exemplo, aí, né? Você tem aí um liquidificador, você tem aí uma enceradeira, você tem aí uma furadeira, você tem aí um ventilador, né? Você tem todos os aparelhos elétricos da sua casa, né? Como estão aqui nas figuras, ó, liquidificador, ventilador, ferro de passar roupas, aqui um micro-ondas, né, um computador, um telefone, uma TV, uma lâmpada, né, são considerados receptores. A grande maioria desses aparelhos, não todos, obviamente, né, vão precisar de um motor elétrico para o seu funcionamento. Lá na geladeira tem um motor elétrico, né, no ventilador tem um motor elétrico, se você pegar um secador de cabelo tem um motor elétrico e assim por diante, né. Então, o motor elétrico seria, né, por isso o motor elétrico seria o principal deles. Mas todos esses exemplos que estão aqui são considerados receptores, pois eles estão transformando a energia elétrica em outras modalidades de energia. Tudo bem? Exemplo, o ventilador, né, você vai transformar a energia elétrica em energia eólica. O ferro de passar roupa vai transformar a energia elétrica em energia térmica. A TV vai transformar a energia elétrica em energia sonora, energia luminosa e assim por diante. Tudo bem, gente? Isso são receptores. Exemplos de outros receptores. Bom, o receptor só funciona se ligado a um gerador de eletricidade. Claro, né, qualquer aparelho eletrônico que você tenha na tua casa, ele só vai funcionar, né, se ele tiver com a tomada dele conectado à luz, certo? Ele recebe do gerador uma diferença de potencial e aproveita uma parte dela, que é a força contra-eletromotriz. Gente, assim como lá em geradores nós tínhamos a força eletromotriz, que nós representávamos por epsilon, agora vai aparecer esse conceito aqui, ó, de força contra-eletromotriz, que a gente vai usar a sigla FCEM, força contra-eletromotriz, representado por epsilon linha. Atenção, talvez na apostila não esteja lá
ε'L na parte de receptores. Não vão confundir lá com a parte de geradores. Se não estiver, isso eu falaria em sala de aula para vocês. Anotem lá na apostila de vocês, na parte de receptores, muita atenção para não anotar errado, né? Coloque um ε'L, como ele está mostrando aqui, ó, certo? Esse ε'L representa a força contra eletromotriz. O que é essa força contra eletromotriz, assim, de uma maneira bem direta, né? Falando nesse momento aqui, a força contra eletromotriz é a voltagem consumida pelo receptor durante o seu funcionamento. Então, no caso aqui, o que nós temos aqui? Ó? Nós temos um gerador fornecendo uma diferença de potencial ao circuito e fornecendo uma corrente elétrica ao circuito. Adotando aqui o sentido convencional, então veja que a corrente sai do maior potencial e vai estar, nesse caso, circulando por esse circuito em sentido anti-horário, certo? E aqui eu tenho a representação de um receptor. Veja que a representação do gerador e do receptor são bastante semelhantes. O detalhe é esse: ε' é a força eletromotriz do gerador, ε'L é a força contra-eletromotriz do receptor. Para o gerador, a corrente elétrica sai do polo positivo. No receptor, a corrente elétrica vai entrar pelo polo positivo e sair pelo polo negativo. Essa é uma diferença importante, porque ele vai estar, vou usar esse termo, é como se ele vai precisar absorver a voltagem para o seu funcionamento, tá? E a outra coisa importante de se falar, por que o receptor, ele também, né, ele vai dissipar uma parte dessa energia em forma de calor? Porque assim como o gerador tem uma resistência interna, que nós já falamos sobre ela, já demos a explicação, né? Rzinho, o receptor também vai ter uma resistência interna. Então, como nós temos duas resistências internas aqui, uma do gerador, a outra do receptor, para diferenciar uma da outra, nós também adotamos Rzinho, né? R', tá? Para representar a resistência interna do receptor. Lembrando que R' e ε'L não tem lá na apostila, né, na parte de receptores, e eu peço que vocês anotem a caneta lá, né, que essa diferenciação é muito importante daqui para frente, tá bem? E é a simbologia que nós vamos adotar nos exercícios, na prova, então, para não ter nenhum problema. Então, só destacando aqui que R' é a resistência interna do receptor. Ela é quem dissipa, ela dissipa em forma de calor, né, o efeito Joule e som, né, parte da energia que está sendo transformada no receptor, certo? Então, uma pequena parcela, né, que é a energia dissipada em forma principalmente em forma de calor, né, e dependendo do aparelho, tem aparelho que é mais lento, que é mais silencioso, tem aparelho que é mais barulhento, né? Então, daí, se ele for muito barulhento, há dissipação em forma de som também. Bom, como já foi falado, para o gerador, né, nós temos a força eletromotriz. A força eletromotriz é uma constante de cada gerador e pode ser obtida medindo dependendo do seu gerador em circuito aberto. Representação de um receptor. Então, para mostrar isso, eu fiz aqui, ó, a representação do gerador e a representação do receptor, comparando uma com a outra. Então, como foi falado anteriormente, veja que a corrente elétrica para o gerador sai pelo maior potencial, né? E no caso do receptor, ela vai entrar pelo maior potencial e sair pelo menor potencial, que é o meu ε'L e aqui o R', que é a resistência interna, né? Lá no circuito você tem um gerador aqui, né? E num circuito, né, de gerador e receptor, como está a figura D aqui, você vai ter, né, então, o gerador aqui embaixo, só fechar aqui esse retângulo, e o receptor aqui em cima, aproveitando a tensão, né, a força eletromotriz gerada pelo gerador. Onde ε'L, como já foi falado, é a força contra-eletromotriz, né? Ela é medida em volts no sistema internacional. Posso usar a letra V, como está aqui na figura, ou a letra U para representar a DDP, né, ou a tensão elétrica. Lembrando que esta é fornecida pelo gerador,
também medido em volts no sistema internacional. R' agora vai ser a resistência interna do receptor, também medido em ohms. E a intensidade da corrente elétrica medida em amperes, como nós já estamos acostumados. Bom, vamos para a equação do receptor. Gente, vocês se lembram da equação do gerador? A equação do receptor é a mesma do gerador, só que lá no gerador era negativo, agora é positivo. Então, a equação do receptor é praticamente a mesma equação do gerador. Porém, para o gerador é menos, porque no gerador há uma queda de potencial, no receptor é um mais. Por quê? Porque no receptor ocorre o contrário, há um ganho de potencial. Então, a equação do receptor é U igual a ε' mais R' vezes I, com as unidades no sistema internacional, como estão demonstradas aqui. Se nós compararmos a curva do gerador com a curva do receptor, também, né, na curva do gerador era um gráfico de tensão por corrente, mas decrescente. No caso do receptor, como há um ganho de potencial, justamente por causa desse mais aqui, ó, é que o meu gráfico vai ficar crescente. Então, gráfico crescente indica um ganho de potencial, ao contrário do que era lá no gerador. Como eu falei no começo dessa aula, é uma aula mais fácil de dar, desde que você saiba bem geradores, desde que você tenha assistido a aula de geradores, porque ao pensar em receptor, é só pensar em gerador, mas tudo ao contrário, entende? Com os conceitos, todos eles ao contrário. Bom, vamos para o cálculo de potência elétrica nos receptores. Assim como nós tínhamos o cálculo de potência elétrica e de rendimento, já adiantando aqui, né, para vocês lá em geradores, em receptores isso vai acontecer também, tá? Então, primeiramente pelo cálculo da potência total dos receptores. A potência total, já que o receptor, ele vai usar a voltagem, a DDP do circuito para o seu funcionamento, nós vamos pegar a fórmula do π, e é a corrente do circuito U. Lá em geradores, era o epsilon aqui, né? Porque quando eu queria calcular a potência total em geradores, dependia da força eletromotriz produzida pelo gerador, né? Era toda a voltagem produzida pelo gerador. Agora não, agora o receptor funciona com a DDP do circuito. Também posso calcular a potência total fazendo a potência útil mais a potência dissipada. Bem, e para o cálculo da potência útil, ela vai vir também da forma do π, certo? Porém, né, nós vamos pegar a força contra-eletromotriz, né, para calcular a potência útil. Porque quando eu pego a força contra-eletromotriz, eu já estou pegando a voltagem recebida pelo receptor, descontando o que foi perdido, né, em forma de calor, basicamente, já tirando a dissipação. E por falar em potência dissipada, no caso a potência dissipada, quem dissipa a potência, né, do receptor é a própria resistência interna do receptor, o R'. Então a gente vai usar a fórmula do piriri, onde I é a corrente elétrica do circuito, né, no caso corrente elétrica ao quadrado. Então estão aqui basicamente todas as fórmulas de potência para receptores, para o cálculo da potência total, da potência útil e da potência dissipada. E no caso do cálculo do rendimento, só lembrando que o rendimento ele mede a relação entre a potência útil e a total, sendo uma grandeza adimensional. Portanto, né, o cálculo do rendimento, que nós vamos usar a letra grega ni, esse nzinho mais enfeitado, né, ela vai ser sempre um valor numérico para mim. Esse valor compreendido entre 0 e 1, né, ou entre 0 e 100%. Quando a gente trabalhar na forma decimal, tem que lembrar que ao final do cálculo tem que sempre multiplicar por 100%. Vamos primeiramente para essa fórmula aqui, ó. Então o rendimento é a potência útil sobre a potência total, isso não muda. O que muda de geradores é agora, ó. A potência útil é a corrente vezes a força contra-eletromotriz, ó, o epsilon', sobre a potência total, que é I vezes U. No caso do rendimento, é o epsilon' sobre a tensão, né, DDP do circuito. Claro, fazendo essa razão vai dar adimensional, vai dar 0, alguma coisa. Aí tem que fazer o quê? Multiplicar por 100% ao final. Então lembrando, né, pessoal, que todos os receptores, eles sempre vão oferecer uma certa dissipação de energia.
e isso vai fazer com que o rendimento caia, certo? Portanto, nunca o nosso rendimento vai dar 100% aqui, já que os nossos receptores, eles não são ideais, eles são reais, né? A resistência interna do receptor causa uma dissipação, e isso influencia no rendimento, obviamente. Então, sempre vai dar um valor entre 0 e 1, ou entre 0 e 100%. No caso, trabalhando aqui com esse valor decimal, tem que multiplicar por 100% ao final, né? Por exemplo, deu lá 0,57 a sua conta, vezes 100% significa que é um rendimento de 57%, certo? Mas como eu falei para vocês, entendendo bem geradores, né, fazendo esses cálculos em geradores, aqui a ideia é praticamente a mesma. Então não tem assim, não vejo como um assunto difícil, desde que você saiba bem o assunto de geradores. Gente, então para essa aula aqui, ficou uma aulinha bem curtinha, eu não coloquei aqui exemplos, tá? Mas depois eu vou selecionar exemplos, né, exercícios da apostila para vocês fazerem e entregarem para mim. E qualquer dúvida, é só mandar dúvida no WhatsApp, né, que a gente vai conversando aí durante a semana. Gente, muito obrigado por assistirem a aula, certo? Uma boa semana de estudo a todos e até a próxima.